E aí, gente, belezinha? Tá difícil começar esse vídeo. Oi, meu amor. Tá acordando, filha? Oi. Essa é minha filhinha, Baby Luna. Ela nasceu na quinta-feira passada, exatamente uma semana atrás. É toda espreguiçadinha, né? Que soninho. Na verdade foi na quinta-feira passada que tudo começou. Ela nasceu na sexta-feira de madrugada. E esse vai ser o vídeo contando o relato do meu parto. Fazer esse vídeo, gente, bem assim, natural, do jeito que eu tô mesmo. Não quis me arrumar, não quis fazer nada, sabe? Não porque eu não queira me arrumar, mas porque eu quis deixar bem do jeito que eu tava vivendo esse momento, sabe? Tô bem emotiva, mas faz parte do pós-parto. E esse aqui é o cantinho que eu tenho passado mais do meu tempo, aqui no nosso quartinho, dando uma mamazinha pra minha filha. Ela é muito fofa, muito mesmo. Enfim, eu vou começar a contar agora pra vocês o relato do meu parto natural. O parto normal foi feito aqui em Portugal, a gente tá morando agora desde dezembro do ano passado. Depois no outro vídeo eu conto um pouquinho mais sobre um relato da gravidez, só pra eu ter guardado. Eu quero mesmo esse vídeo mais como um diário, sabe? Pra eu poder sempre me lembrar, assistir e não esquecer de nenhum dos detalhes. A gente acaba esquecendo os detalhes, né? Eu esqueci de muitos detalhes do parto do meu filho, Orion. Pra quem não sabe, ela é minha segundo bebê. Eu tenho um filhinho de 4 anos e meio já, e a Luna agora. Mas enfim, deixa eu te contar um pouquinho mais como tudo começou, assim, né? Como os sinais do parto estavam chegando. Deixa eu dar mais um beijinho aqui. Um outro aqui. Ai, ela é muito linda, muito boazinha. Os meninos foram para um lugar que chama Kids Club, é um lugar onde as crianças brincam, se divertem, enfim. Então daqui a pouco eles chegam e eu resolvi fazer esse vídeo hoje pra ficar exatamente uma semana depois do parto. Então, aí tudo começou mais ou menos no dia 2 de setembro. Eu vou dar uma mamazinha aqui pra ela enquanto eu faço, tá? Foi mais ou menos no dia 2 de setembro que tudo meio que começou, sabe? Eu tava lá em casa, de boa, e aí, na verdade eu tava tendo algumas contrações de treinamento, pra quem não sabe o que é isso, peraí. Então, gente, aí tudo meio que começou no dia 2 de setembro. Eu tava com 35 semanas, isso era numa segunda-feira, e eu tava me sentindo um pouco estranha, sabe? Eu não sabia o que era, só que aí eu já tava sentindo contrações de treinamento há bastante tempo já, tipo, mais de um mês. Nesses últimos 2 meses de gravidez eu já sentia contração de treinamento, é quando o seu útero começa a contrair, então você sente a barriga ficar bem durinha, só que você não sente dor nem nada, então eu já sentia isso já, eu sentia tipo várias vezes por dia. Teve um dia que eu cheguei a contar 10 em 3 horas, e tipo isso desde as 30 semanas de gravidez, 27 eu sentia já. Então era normal meu útero sempre ficar contraindo. Só que aí eu comecei a ver que tava começando com muita frequência, sabe? Só que eu não sabia exatamente o que era, né? Aí, enfim, quando foi na segunda-feira, eu comecei a ter algumas dores de barriga bem forte e eu comecei a ter um pouco de diarreia. Eu vou falar a palavra bem certa aqui mesmo no vídeo, tudo bem limpo, bem aberto, bem, sabe, bem natural, porque é parte do corpo, é fisionomia. Então, né, é assim todo mundo nasce. Então vou ser bem aberto com os termos que eu for usar, tá? Então, se você não gosta, é melhor nem assistir. Mas enfim, então eu tava com um pouco de diarreia, aí eu fui pro hospital, falei com a minha parteira, que é a enfermeira parteira aqui do hospital, da cidade que a gente mora, aqui em Portugal. E aí ela falou, Rafa, vai pro hospital, né, não pode ficar aí não. Eu lembro que eu tinha feito 6 cocôzinhos em 3 horas. Eu não consegui dormir de jeito nenhum, eu começou à noite,
Foi a noite de domingo. E aí eu não dormi a noite de domingo inteirinha, eu fiquei acordada até 3h30 da manhã, não conseguia dormir, não conseguia. Aí a gente acordou, fomos no hospital. Chegamos lá, a médica falou assim, olha, você tá com o colo do útero fino já, né? Ok, baby. Normalmente no processo de dilatação do colo do útero, ele começa afinando e aí depois ele vai abrindo. E aí a médica falou, o seu colo do útero já tá fino, tava com 35 semanas. E ela falou assim, eu acho que não vai durar nem até as 37, 38 no máximo. E normalmente, né, a maioria das gestações elas duram até 40, muitas vão até 41. Então assim, eu fiquei meio assim, né, nossa, então ela tá vindo mesmo, tá chegando. Esse foi o primeiro sinalzinho. Voltamos pra casa, tudo tranquilo. Aí tudo bem, né? Aí quando foi na semana seguinte, lá a partir do dia 10 mais ou menos, eu comecei a sentir que as contrações elas estavam começando a ficar um pouquinho mais fortes, assim, um pouquinho mais de dor, né? Só que até então tudo bem. Aí quando foi no dia 16 eu fui no hospital novamente pra fazer... Na verdade a minha parteira daquela falou assim, ó, você não precisa marcar uma consulta, porque eu tava fazendo tudo no privado, né? Ela falou assim, não marca consulta porque vai demorar muito, só vai direto lá e fala que você não tá sentindo a bebê mexer muito, que eles vão te atender na hora, assim, sem precisar marcar consulta nada, vão dar urgência até. Fala que você não tá sentindo a bebê mexer muito e você precisa fazer um exame do cardiotoco e que é isso. E aí eu fui, a gente fez e ela tava super bem. E aí eu fiquei até meio assustada porque eu olhei assim na tela, né? E dava pra ver que exatamente 10 em 10 minutos tinha uma contração. Exato, assim, exatamente. Foi até engraçado, eu falei, nossa, que bonitinho, tá vindo exatamente 10 em 10 minutos. E a enfermeira falou assim, nossa, você tá com as contrações bem ritmadas, tão ótimas as suas contrações, né? Talvez você volte aqui daqui a próximas 24 horas, não sei. Aí eu lembro que depois disso, depois o cardiotoco foi pra uma outra sala, que era onde estava a obstetra, né? E aí ela fez o exame de toque, ela falou que eu tava com 1 centímetrozinho de dilatação, isso foi na segunda-feira, dia 16. Eu tava com 1 centímetro de dilatação, a bebê tava com 3,3 kg, eu fiquei muito chocada, que eu nem imaginava. Na última vez que eu tinha medido ela no último ultrassom, ela tava com 2,4 kg, nem era 2,4 kg, 2,350 kg mais ou menos. Então, 1 kg assim muito rápido, eu fiquei bem chocada com o tamanho dela. E a médica foi super, super fofa, o nome dela era Lilian, se não me engano, Livian ou Lilian, alguma coisa assim. E, enfim, eu fiquei muito feliz naquele dia, ela tava super bem. Ela elogiou muito, muito, muito a bebê, falou que os batimentos cardíacos dela estavam perfeitos. Ela até tipo, tava fazendo desenho assim dos gráficos, ela falou que os médicos adoram quando tá tudo alinhadinho assim, perfeitinho. E aí ela falou que minha bacia tava muito boa, ela só fez elogios. Eu fiquei muito feliz, muito confiante depois dessa consulta. Isso foi na segunda. Aí, quando foi na terça-feira, eu comecei a sentir as contraçõezinhas com um pouquinho mais de dor, né? Isso foi na terça. Só que até então tudo bem, né? É como se fosse uma dorzinha de cólica, mas não uma cólica muito intensa, sabe? Uma cólicazinha assim, que você fica meio que irritada. Enfim, isso foi na terça. Aí nesse mesmo dia eu comecei a perceber que quando eu fazia xixi e me limpava, saía uma gosminha assim, que isso se chama tampão mucoso, que é o que sai, tem como se fosse uma rolha, digamos assim, que é o que tampa a passagem entre colo do útero e a vagina, né? E aí eu falei, nossa, que estranho, né? Enfim, mas tudo bem, até aí tudo bem. Eu falei, deve ser o tampão mucoso saindo. Isso foi na terça. Quando foi na quarta-feira, eu fui na praia com meu filho, com o Orion e minha irmã, e a gente ficou bastante tempo lá na praia, passamos a tarde toda na praia. E aí eu fiz uma caminhada de 40 minutos na areia seca, que dizem que é muito bom, estimula muito isso pro parto. Então eu andei pra lá e pra cá, 40 minutos na areia seca, aquela barrigona enorme. Eu e meu filho, olha, andamos juntos. Enfim. Aí quando foi na quinta-feira de manhã, que foi o dia que começou mesmo o trabalho de parto, foi só que à noite. Só que aí de manhã eu fui na natação, eu fui fazer aula de hidroginástica, que eu fiz uma aula assim bem... É uma aula intensa para uma grávida de 38 semanas, uma grávida de 9 meses. Naquele dia também eu tava completando 38 semanas exatamente, tava começando a semana 38. E aí eu fiz a aula de hidro e também meu filho fez a aulinha de natação dele. Aí ele fez a aulinha de natação dele, eu fiz minha aulinha de hidro.
Tudo bem, minha aula foi às 11 e quando foi umas 3 horas da tarde a gente voltou pra casa, né? Aí, quando foi à noite, e assim, eu já tava sentindo umas coisas estranhas, sabe? Eu tava me sentindo bem emocional, tava bem assim, diferente, sabe? Eu sentia que algo ia mudar em breve. Bem quietinha, assim, sabe? Mais na minha, não sei explicar, eu sentia que algo ia mudar, eu sabia que ela tava chegando bem próximo, assim, tanto é que eu fiz um vídeo bem correndo, mostrando o quartinho, o cantinho, as coisinhas dela, que eu sabia que em breve ela ia chegar, meu tempo de fazer isso. Aí foi assim que aconteceu, e aí, quando foi à noite, era umas 7 horas da noite mais ou menos, a gente tava sentadinha aqui na nossa varanda, comendo a nossa comidinha, e aí eu tava gravando stories. Que vai ser o que eu vou deixar agora aqui pra vocês. Eu gravando os stories, meu marido e meu filho, a gente tava meio que fazendo uma brincadeirinha, tentando adivinhar as coisinhas sobre a Luna, tipo, cor do cabelo, dia que vai nascer, a hora que vai nascer, cabelo cacheado, liso, mais ou menos, enfim. Eu vou postar os stories aqui agora pra vocês verem. E enquanto eu tava gravando esses stories, minha bolsa estourou às 8 da noite. Então eu vou deixar aqui os stories e o horário pra vocês verem exatamente. E eu gravei na hora que a bolsa tava estourando, porque eu tava gravando já stories. Então foi muito bonitinho, porque pegou bem a minha reação mesmo da bolsa estourando e iniciando o meu trabalho de parto. Dá uma olhada. E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui comer nossa jantinha, depois daquela correria que é, né? Fazer a janta e botar o menino pra sentar e comer. Mas enfim, tô comendo aqui comidinha de restos de ontem e de anteontem, vários restos juntos, mas tá tudo gostoso. Já falou oi? Os dois meninos com cara de bosta. Enfim, vamos fazer aqui algumas adivinhas, um joguinho de adivinhação, pra ver como que vai ser a Luna. A gente vai tentar adivinhar algumas coisinhas aqui. E eu vou deixar aí embaixo a votaçãozinha. Se vocês quiserem, vocês votem pra vocês tentarem adivinhar também. Tá bom? Então vamos começar. Ok, meninos. Look like curly hair. É, a Luna vai ter cabelo enrolado ou cabelinho liso? Curly or straight? Liso? Time liso. Time liso. Time curly. Curly. Eu acho que ela vai ter cabelo enroladinho, que nem o meu e o do Orion. O papai acha que ela vai ter o cabelo lisinho igual o dele. Agora, ela vai vir com o cabelo clarinho, que nem o do Orion, ou bem escuro igual o seu, baby? O quê? O cabelo dela vai ser claro, igual o do Orion, cabelo clarinho assim, mais loirinho, ou bem pretinho igual o seu? Esse é igual o seu. E você acha? It's gonna come with yellow hair like yours? Yes. Or black hair like that is? Yellow hair like me. Yellow hair, ok. And black hair like you. Ok. Na verdade, gente, eu tenho sonhado muito que ela vem com cabelo liso e preto. Então eu vou mudar minha opinião da votação anterior. Eu acho que vai vir com cabelinho pretinho e lisinho, igual o pai dela. Mais uma que eu pensei aqui, gente. Vocês acham que ela vai nascer no período da manhã? Quer dizer, no período do dia ou da noite? Hey, babe. Luna vai nascer in the day? À noite? No meio da noite? Ryan, você acha que a bebê Luna vai nascer de manhã, de dia ou de noite? My mind. De manhã? Sim. Quando o sol tá aqui fora ou quando a lua tá aqui? Quando a lua? Então vai ser à noite. À noite? Você acha que a bebê Luna vai nascer à noite? No. Do you think baby Luna will be born at daytime or nighttime? Nighttime. Nighttime, ok, perfect. Ah, eu não sei. Eu também vou pra noite, vamos ver, né? Ó, o Oreo pressadinho aqui. A gente fez sorvetinho com o que sobrou de suco, vitamina que a gente fez mais cedo, né, filho? Ele gosta de fazer esse sorvetinho, né, meu amor? Tá gostoso? É de que esse sorvete? Maracujá. É o chocolate. Que chocolate? Aí tá doido, menino. O Oreo é muito palhaço, gente. Eu nunca vi uma criança mais palhaça. Gosta de ser o engraçadinho da turma. Só dá pra perceber que ele vai ser o engraçadinho da sala, sabe? Aquele bem do fundão mesmo, que ajuda a galera. Meu filho vai ser assim. Provavelmente, não sei, né? Mas os sinais dizem que sim. Enfim, última pergunta.
A neném vai nascer carequinha ou bem cabeluda? Acho que ela vai nascer bem cabeluda. E você, filho? Do you think baby Luna will be born more bald or very hairy? Very hairy. O Orion falou que ela vai ser cabeludinha. E você, Aaron? Nem sei onde tá o marido. A Luna vai nascer cabeluda ou careca? Não sabe o que é isso, não? Careca means bald. And cabeluda, very hairy. Vai ser cabeludinha. Oh. Vamos ver. Daqui a pouco ela tá aí, gente. Nem posso esperar. Lembrando que, independente de como ela seja, não precisa nem falar isso, né? Porque é ridículo ficar tendo que explicar isso. Mas sempre tem o povo da chatice que fala: ah, eu tenho que ter saúde. Claro, né, gente? Já minha filha, independente de como ela for. Mas mãe fica sempre pensando, sonhando, imaginando os detalhes do corpinho, pezinho, mãozinha, cabelinho, olhinho. A gente imagina, né? Então é legal tentar adivinhar assim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham votado aí. E é isso, a gente se fala depois, tá bom? Oh my gosh. Oh my gosh. Filho, I think baby Luna is coming. Baby Luna is coming. Oh my gosh, she broke, babe. Segura. Baby Luna is coming. Oh my gosh. A bolsa estourou, caramba. Deixa eu levantar aqui. Foi muito louco, porque no momento que a bolsa... Eu tava sentada lá de boa, né? Fazendo o que eu tava fazendo, me divertindo, conversando com minha família. Tava uma noite muito gostosa, um ventinho, pôr do sol, tava lindo. Os pássaros voando, tava muito bonito, eu nunca vou me esquecer desse momento. A gente tava conversando em família, sabe? Tava um momento bem gostoso. E aí, eu me lembro que eu tava lá sentadinha, tomando sorvetinho de maracujá. E eu senti que tava saindo um pouquinho de líquido, eu falei... Eu sabia que era bolsa, eu sabia que não era xixi, eu sabia que não era nada, eu sabia que era bolsa estourando mesmo, que o líquido tava saindo. Aí naquela hora eu comecei a ficar muito emocionada, muito feliz, porque eu sabia que ela tava chegando. Aí eu lembro que eu olhei pro meu filho e falei: filho, a Luna tá vindo, né? E aí naquele momento eu falei: agora eu vou conhecer minha filha, minha vida vai mudar. Nossa família vai crescer, vai ser tudo diferente. Mas eu tava muito feliz, muito emocionada. Não tava nervosa, não tava com medo, só tava feliz, assim, sinceramente, de emoção, sabe? Finalmente chegou a hora que eu vou conhecer minha filha. Aí, isso já era 8 horas da noite exatamente, quando a bolsa estourou. Meu marido ficou um pouco agitado, né? Eu percebi. Eu vi que ele tava muito assim: ok, vamos logo, vamos pra maternidade. Eu: não, calma, tudo tranquilo, eu não tô sentindo dor ainda, vamos continuar nossa rotina da noite, eu preciso que o Aaron durma. Então a gente terminou de comer, eu com a bolsa rota, eu fui colocar o absorvente. Mandei uma mensagem pra minha parteira, mandei uma mensagem pra Doula, que fazia aula online, a Pamela Siqueira, e minha parteira Carla, aqui de Portugal. Mandei mensagem pra ela e falei: gente, minha bolsa estourou. E enquanto isso, né, eu tava fazendo as coisas, a gente terminou de dar jantinha pro Orion, levamos ele pra escovar o dentinho, colocamos ele na cama, e isso eu lá com absorvente. E a água saindo, muito líquido saindo, bastante mesmo. E aí, escovou o dentinho, eu deitei na cama com ele, que fez exatamente o que eu fazia todas as noites. Deitei na cama com ele, o pai dele leu um livro, eu li outro, que a gente sempre faz todas as noites. E aí eu lembro que quando eu tava lendo o livro, eu me senti bem emocionada, assim, sabe, que eu falei: é a última vez que eu tô lendo um livro pra um filho só, sabe, que agora vão ser 2. E, enfim, é aquela meio despedida, né, você sabe que é o último momento que você tá vivendo aquilo daquela forma específica, e que tudo vai ser diferente daqui em diante. E eu me senti muito feliz por ter ele do meu lado, meu filho, que eu amo tanto, que é tão especial pra mim, a gente viu tanta coisa junto. E, enfim, foi um momento de emoção. Eu lembro que às vezes eu tinha que parar de ler porque eu não conseguia, sabe? Quando a voz não sai, você tá aquele choro entalado, mas eu não queria chorar muito. E
Enquanto isso, eu deitada na cama, o líquido saindo, enchendo meu absorvente. Eu usei 3 absorventes durante tipo 1 hora de intervalo, de tanto líquido que tava saindo. Isso foi outra coisa também que a obstetra tinha falado na segunda-feira no último exame, que eu tinha bastante líquido e quando a bolsa rompesse eu ia sentir que ia sair muito, muito mesmo. Enfim, depois disso dei um beijinho no meu filho, deixei ele lá, ele fica acordado, né, na cama, no escurinho, e ele dorme sozinho, cai no sono sozinho. Viemos pro nosso quarto e aí começamos a organizar a mala da maternidade, que eu ainda não tinha terminado de arrumar, porque eu tava esperando pra... não sei o que eu tava esperando, tava tudo já organizado. Isso que eu vou levar pra minha mala da maternidade, isso que eu vou levar pra malinha de comida. A bolsinha de maternidade da Luna já tava ali, as roupinhas que eu tinha meio que em mente já estavam lá. Só que também, naquele dia, eu esqueci de falar, naquele mesmo dia, nessa mesma quinta, à tarde, depois da natação, eu fui pro shopping e comprei mais umas coisinhas que faltavam pra ela, assim. Um lookzinho muito fofinho, que meu irmão que vai dar, na verdade. Eu falei, olha, eu vou comprar isso aqui, você vai pagar. Aí eu comprei a Machi com um conjuntinho muito fofinho. Então eu cheguei em casa, lavei bem rapidinho, nem imaginava que ela ia usar naquele mesmo dia. Então na hora de organizar a mala ainda tava meio que umidozinho, né, porque não tinha secado totalmente, então a gente teve que passar. Enfim, nesse meio tempo todinho de organizar as coisas aqui no nosso quarto, a gente começou a meio que ficar no desespero, tentando entrar em contato com a minha mãe, minha irmã, porque minha mãe e minha irmã estavam de folga naquele dia e a gente precisava de alguém pra vir pra casa pra ficar com o nosso filho, que já tava dormindo já no quarto, pra gente poder ir pra maternidade. E minha parteira falou, Rafa, chegue lá antes das 10h30, porque é o horário que vai ter o anestesista, você vai ter que conversar com ele pra ver se você vai querer ou não o epidural. Analgesia, não sei como fala, aquela anestesia, sabe? Que você tem um parto natural, só que sem muita dor, você não sente a dor, que você tá meio que anestesiada. Enfim, aí eu falei, tá, eu vou tentar chegar às 10h30. Isso daí já era 9 e pouquinho já. E a gente tentando ligar pra minha mãe, não atendia. Minha irmã não atendia, ninguém atendia, nenhuma das duas. A gente já tava entrando em pânico já, porque a gente precisava ir pra maternidade, tava começando a ficar com um pouquinho mais de dor. E o que a gente ia fazer? Não tinha quem deixar nosso filho. E aí eu falei, não, vamos ligar pro meu irmão. Meu irmão tava trabalhando, ele ia sair às 11 horas do serviço do restaurante, só que eu falei, a gente tem que ligar pra ele agora. Ligamos pra ele bem rapidinho, ele atendeu. Falei, João, minha bolsa rompeu, você tem que vir pra casa. E aí ele falou que o patrão dele tava bem assim, ansioso, com um pouco de medo. Meu irmão é bem molequinho ainda, sabe? Então ele ficou um pouco assim, né, assustado. Mas ele chegou aqui super rápido, em 10 minutos ele tava aqui. E a gente ficou um pouco mais calmo, porque aí ele poderia dormir aqui com o meu irmão enquanto a gente ia pra maternidade, com o meu filho, enquanto a gente ia pra maternidade. Enfim, né, aí as dores começaram a ficar um pouquinho mais intensas. Aí bem rapidinho minha mãe conseguimos entrar em contato com elas, acho que elas tinham ido levar a cachorro pra passear. Enfim, elas chegaram aqui já meio que no desespero, né. E aí a gente tentou, eu tava muito calma, tava bem calma mesmo, não tava estressada, mesmo eu já estando com a bolsa rota 2 horas já. Eu tava bem tranquila, só tava um pouco assim nervosa em questão de chegar lá a tempo, né. Tudo organizado, fomos pro hospital. No caminho de lá, eu tava sentindo um pouco mais de dor, sabe? Eu acho que a gente chegou lá, devia ser mais ou menos umas 10h50, isso no dia 19 de setembro de 2019, 10h50 da noite, quinta-feira. E aí, quando foi 11h30, eu tava olhando no meu prontuário, 11h30 foi quando eu entrei na maternidade, na sala da maternidade. Eu lembro quando eu saí da triagem, que é aquela primeira salinha assim, onde você é atendida por um enfermeiro, eu já tava com dor. Então quando a contração vinha, eu não conseguia mais andar, eu tinha que ficar parada assim. Então quando a gente tava indo em direção da triagem pra sala pro bloco de parto, pra maternidade mesmo do hospital, eu tinha que parar e ficar lá quieta assim, sabe, segurando na parede, respirando e esperando a contração parar. Enfim, chegamos lá. A gente foi direto pra... Eu entrei já na maternidade. E aí eu fui pra uma salinha onde uma médica, ela olhou os batimentos cardíacos do bebê, fez exame de toque, com 2 centímetros de dilatação. Isso foi às 11h30, 11h40 mais ou menos da noite. 2 centímetros de dilatação. E aí ela me encaminhou já de muito líquido saindo, bastante líquido saindo. Ela já me colocou uma fralda enorme. Eu ainda tô usando fralda, isso já fazem 7 dias já, porque eu acho que é mais confortável do que a calcinha absorvente, só por isso mesmo. Mas eu não tô tendo muito sangramento, bem pouquinho. Eu gosto de usar mais a fraldinha porque eu coloco um gelinho assim, sabe?
pra poder não ficar muito inchado os 3 pontinhos que eu levei. E depois eu conto mais sobre isso no finalzinho desse vídeo, já tá gigante, né? Mas enfim, então colocou uma fralda, colocou um roupãozinho e já me encaminharam direto pra nossa sala. E aí, na sala, eu falei, vou começar a me mexer, né? Vou começar a fazer algumas coisas que eu aprendi. Eu fiz vários cursinhos, fiz um curso com a doula, fiz um curso com a parteira sobre tudo, né, em relação à preparação para o parto, várias posições, métodos de alívio de dor natural. Eu tentei tudo, assim, não tentei, né, mas eu comecei a tentar pra ver se aliviava, mas nada tava aliviando. Eu só queria realmente ficar deitada na cama, numa posição mais inclinadinha assim, e era essa posição que eu queria ficar. Então eu fiquei nessa posição o tempo inteirinho. Quando foi mais ou menos... Aí, enfim, né, as contrações começaram a vir mais rápido, eles colocaram os equipamentos pra fazer o cardiotoco, eu fiquei fazendo esse... eles estavam olhando lá o tempo inteiro, então a gente via as contrações. Eu lembro quando eu vi uma contração bem forte, eu segurava assim a mão do meu marido, cruzado, sabe, as mãos dele cruzadas, as minhas também. Eu lá deitada, ele em pé, logo aqui do meu ladinho. Aí eu apertava a mão dele bem forte e falava, me puxa. Aí ele me puxava em direção dele e eu puxava na direção contrária. Então tava tipo aquela força, os dois, um puxando um contra o outro, sabe? E segurando a mão assim, bem forte assim. E enquanto eu fazia isso, nessa força, né, do puxo assim, eu também respirava bem fundo. Então eu fazia uma respiração bem funda assim, inspirava bastante, tipo. E aí depois na hora de soltar eu colocava com bastante força, sabe? Mas isso na hora que a contração já tava bem no pico, que assim, a contração é como se fosse uma onda, sabe? Então você começa a sentir um pouquinho de dor, bastante dor, depois vai aliviando. Então eu deixava essa dor mais fraca tomar conta, só que enquanto isso eu pegava ar, mas eu sabia que tava chegando a dor forte, aí eu segurava mesmo assim e fazia aquela respiração bem funda. Minha cabeça ficava completamente cheia de oxigênio, você via que eu ficava meio assim, sabe, paralisada, assim, sabe quando você enche tanto que fica meio paralisada a cabeça? Então era isso que eu fazia no começo. Eu fiz isso até uns 5 centímetros de dilatação, 5, 7, 8, não lembro. Foi o começo, assim, do trabalho de parto, assim, eu tentava segurar a dor na respiração funda mesmo. Foi uma das respirações que eu aprendi. E ajudou muito, 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 muito mesmo. Você não imagina, se eu tentava sem fazer a respiração, nossa, era uma dor completamente diferente. E o que eu ficava tentando fazer era só focar contração por contração. A luz estava baixinha, tinha um rádio que eles deixaram lá ligado, então tinha música no fundo. Não eram as músicas que eu escolhi da minha playlist, eu não consegui nem colocar. Estava focada só nas contrações. Enquanto as contrações não vinham nesse intervalo de 3, começou de 6 em 6 minutos, e aí depois foi para 5 em 5 minutos, e aí depois já estava em 4 minutos. E aí, nesses 4 minutos de intervalo, entre uma contração e outra, eu só ficava deitada com o olho fechado. Eu acho que eu fiquei com o olho fechado o trabalho de parto inteiro. Era o que eu queria fazer, eu queria ficar de olho fechado, só relaxando, assim, tentando me acalmar, meio que tentando dormir um pouquinho, sabe? É muito difícil parir no meio da noite porque você tá já cansada, você quer dormir, seu corpo tá cansado. Era isso uma das coisas que eu mais queria fazer, eu queria dormir. Mas, enfim, foi intenso. A enfermeira sempre vinha muito boazinha, mas ela deixou a gente lá sozinho. Então foi eu e o marido sozinho o tempo inteiro, o que foi muito bom, porque nos conectou bastante, foi ótimo. Mas foi só eu e ele mesmo lá, o tempo inteiro. Ela vinha dar uma olhadinha de vez em quando, mas enfim. Aí, ela fez o primeiro exame de toque, que estava com 2 centímetros, 11 e pouco, né, umas quase meia-noite. Ela veio de novo e fez o outro exame. Eu acho que devia ser mais ou menos umas 2 horas da manhã. Era 1h30 mais ou menos, 1h30 para 2. E ela ficou, tava com 4 centímetros. Aí eu falei, tá evoluindo, né? Tá um pouco devagar, mas tá evoluindo. Mas dizem que dos 4 pros 10 é rapidinho. Aí eu fiquei lá segurando, passou muito rápido o tempo. Na minha cabeça tava passando muito rápido o tempo, sabe? Eu não ficava olhando no relógio o tempo inteiro, mas toda vez que eu olhava pro relógio tinha passado 1 hora. Eu falei, nossa, tá passando rápido. E aí me dava um ânimo, sabe? Eu ficava mais feliz, assim, tipo, tá chegando a hora de ver ela, tá quase acabando. Outra coisa que eu esqueci de avisar. Quando eu cheguei lá, eu tinha que decidir se eu queria ou não tomar a epidural. Que é a analgesia, né? Analgesia, é tão difícil falar as palavras. É a anestesia que você não sente, basicamente, as dores do parto, né? Você não sente as contrações. Eu tinha pesquisado muito, eu tava com muito medo, eu tenho muito medo de intervenção médica desnecessária. Tenho muito medo de cirurgia, pavor de ter tido uma cesárea.
Então eu tinha muito medo dos riscos da epidural. Então eu não queria fazer. Só que assim, você tá num tempo onde o anestesista, ele ia embora, ele não ia mais aplicar nenhuma epidural a partir das meia-noite. Então, tipo, eu tinha acabado de chegar, eu tinha que fazer a decisão, eu vou tomar epidural ou não? Se eu for tomar, eu tenho que tomar agora, porque depois disso ele não vai mais atender até as 8 horas da manhã. Então, eu decido tomar agora com 2 centímetros de dilatação, que não tá doendo muito, ou eu decido não tomar e seguir em frente. Então, assim, foi uma decisão meio difícil pra mim, porque na maioria das vezes, mulheres que pensam em pegar uma epidural, elas têm a chance de escolher, tá, vou seguindo com as dores do parto. Se eu ver que eu não tô conseguindo mais, tipo, lá pros 7 centímetros, que é quando a dor tá pesada, aí eu peço a epidural, mas no meu caso eu não podia mais, porque não tinha mais anestesista depois da meia-noite. Então foi bem difícil pra mim esse momento aí, das 11h30 até a meia-noite e meia, que eu tava tentando resolver, tomo, não tomo, as dores estavam vindo fortes. É como, pra mim, na minha cabeça, era como se eu visse que eu estivesse dirigindo à noite, era isso que tava na minha cabeça. Eu tava dirigindo à noite e eu sei que tá vindo um caminhão na minha direção e ele vai me bater, o caminhão vai bater no meu carro e vai ser um impacto assim, tremendo, que eu vou sentir a pior dor da minha vida. Eu escolho tomar uma injeção que vai me sentir não fazer dor e correr o risco de ter uma consequência, sabe? Não sei, tem muitas coisas que acontecem, podem acontecer se você tomar epidural. Ou eu deixo a dor tomar e eu vou conseguir. Então assim, é difícil, velho, você tem que escolher. Você vai querer sentir a pior dor da sua vida, ou você vai você vai tomar um risco, mas você não vai sentir. Então foi uma decisão bem difícil pra mim. Aí quando foi às meia-noite e meia eu falei, vixe, tá pegando forte essa dor, chama a anestesista, eu quero anestesia. Porque eu sei que ela vai chegar muito, muito pior, tô só no começo, eu não sei se eu vou conseguir. Aí ela foi lá, falou, tá bom, tava de saco cheio já, porque ela vinha toda hora, você vai querer ou não, vai querer ou não, ele tá chegando a hora, meia-noite tá chegando, ele vai parar de aplicar anestesia. Aí ela foi lá, falou com ele, aí ele tava numa cirurgia muito mais complicada, eu acho que era cirurgia do coração, não sei o que era. Então ele falou, não ia mais aplicar. Na hora que ela falou aquilo, eu falei, tá bom, agora eu tenho que me acalmar e eu vou precisar focar na dor do parto. Vou sentir aquele impacto do caminhão batendo no meu carro de frente. Então eu tenho que me preparar pra isso. E aí eu esqueci completamente que existia epidural, esqueci que existia esse método, essa possibilidade de não sentir dor. Eu comecei a me preparar mentalmente pra, tipo, eu vou sentir essa dor, vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Aí eu comecei a tentar me concentrar e puxar força pra poder me preparar pra essa parte pior, né, na fase pior, assim, pico da dor, que é mais pro final. Enfim, aí ela veio, checou, tava 4 centímetros, mais ou menos 2 horas da manhã. E aí as dores começaram um pouco mais fortes, estavam vindo muito ritmadas, tipo 3 minutos, 4 minutos elas vinham as contrações. E aí eu lá, tranquila, com a luz super baixa, quase escuro, e eu lá deitada o tempo inteiro, eu tentava sentar, tentava levantar, não consegui, era muito pior, eu só queria ficar sentadinha, deitadinha. Enfim, quando foi mais ou menos 3 horas da manhã, ela veio olhar de novo, porque as dores estavam começando tão forte, mas tão forte, e eu tava sentindo uma vontade muito forte de puxar, de empurrar, sabe? De empurrar, bebê. Meu corpo tava empurrando, eu falei, cara, tá pra nascer. Aí, enquanto entre uma contração e outra, ela veio e fez exame de toque. E ela falou, olha, Raquel, você tá com 8 centímetros de dilatação. Só que não é hora de parir ainda. O seu corpo tá empurrando porque é um método que o seu corpo tá vendo de fazer essa bebê sair mais rápido, de as coisas começarem a dilatar um pouco mais, tá? Tá empurrando assim a bebê. E aí, cara, das 8 centímetros em diante, foi bem pauleira mesmo, foram as piores dores, assim, porque não era só a contração, era a contração e o seu corpo empurrando, então você se sentindo rasgando, e eu senti isso por tipo 1 hora mais ou menos, porque ela nasceu às 4h30 da manhã, e às 3 já comecei a sentir a dor de empurrar, sabe? Nesse momento, eu não conseguia mais usar aquele método de respiração, de respirar e inspirar, sabe? Inspirar e expirar. Eu não conseguia mais fazer isso porque a dor estava bem pesada. Então o que eu vi como método de fazer essa dor aliviar foi uma coisa que eu aprendi durante a aula com, eu acho que foi com a Pamela,
ou com a Carla, com uma das duas, não lembro exatamente. Mas era tipo um cantar. Então, tipo, eu inspirava super forte. E na hora de expirar eu fazia... Mas sabe quando você faz assim e a voz vai pra topo da sua cabeça? Tem que vir aqui bem pro topo mesmo, é difícil explicar. Era uma coisa que era difícil de fazer até. Mas tinha que se concentrar muito, muito mesmo pra esse vir pro topo da sua cabeça e tipo os ouvidos tapar. E a sua cabeça ficar completamente cheia desse som. Quando eu fazia isso, a dor aliviava muito, tipo 50, 60%. A dor do pico, assim, da contração, sabe? Então, tipo, a contração tava chegando, eu tava respirando, aí na hora que ela vinha eu fazia e aí parava. Só que aí mais pro finalzinho, quando a contração tava começando a ficar bem forte, eu já começava a fazer bem mais alto. Não era um gritar, mas a voz saía bem mais alta, sabe? E eu fiquei fazendo esse bem forte, assim, sabe quando você tampa o ouvido? Eu fiquei fazendo isso por bastante tempo. Toda essa contração aí dos 8 centímetros até o 10. E empurrando, meu corpo empurrando, empurrar de pare mesmo, de empurrar o bebê pra fora do seu corpo. Doía pra caramba, doía muito. Mas eu tava tentando focar em uma contração de cada vez, sabe? Tava bem assim, eu acho que eu tava bem focada e bem calma até. Eu pensei que ia ser muito pior, na verdade. Mas eu até me surpreendi, não foi tão ruim quanto eu pensava. Claro que doeu, né? Parecia que foi no inferno e voltou, mas não foi tanto quanto eu pensava que seria. Eu acho que foi porque as contrações estavam... Eu consegui controlar um pouco da dor com a respiração e eu tava muito focada e eu tava descansando entre uma contração e outra. E eu tava bem tranquila até, sabe? Porque eu sabia que se eu me desesperasse ia ser pior pra mim. Aí depois eu chamei ela de novo pra ela ver como que tava. Ela falou, Rafa, ela tá com 10 centímetros, agora vamos. E aí eu comecei, caramba, ela tá chegando de verdade. E eu lembro que ela falava, você vai ficar rouca, menina, de tanto que você tá cantando aí, gritando. Mas realmente ajudava, se eu não fizesse esse não ia aliviar a dor do jeito que aliviava. Aí, enfim, né, cheguei nos 10 centímetros de dilatação. Aí já veio mais umas 2 enfermeiras, elas começaram a esterilizar tudo, começaram a limpar tudo. E aí tava na hora de puxar, de empurrar. Eu já sentei numa posição diferente. Eu tava tipo sentada assim, com as costas assim, sabe? E as 2 pernas pra cima. E ela falava, tá, na hora de empurrar, na hora que a contração vir, você faz uma respiração bem profunda. Você inspire muito, muito ar, segura esse ar, prende a respiração e empurra. Empurra o máximo que você puder. Aí só depois que você vai poder liberar esse ar. Aí começou a parte de realmente a bebê tava começando a sair. E aí eu comecei a fazer algumas forças. Acho que eu empurrei umas 2, 3 vezes. E ela tava assim, isso, exatamente, tá fazendo a força certinha. Eu falei, nossa, que bom, porque é difícil você saber qual força que é essa, entendeu? Aí você fala, é a força de fazer cocô, mas não é diferente. Pra mim é diferente. E tipo, eu treinei essa força, né, com as aulas, só que é difícil, assim, na hora você meio que perde a cabeça, você tá num estado bem difícil do seu corpo, tá tudo louco, então você nem pensa mais em nada, né. Só que aí, os primeiros contrações de empurrar, assim, foi tranquilo, eu tava empurrando direitinho, ela falou, tá ótimo, só que aí depois, comecei a empurrar não tão certo, tava fazendo uma força diferente, ao invés de fazer a força lá embaixo, tava fazendo uma força mais aqui em cima. Aí quando você puxa e você tá sentindo aqui, tá empurrando aqui, não lá embaixo, tava fazendo um pouco disso. E aí, enfim, a gente ficou lá empurrando. Cada contração que vinha, você empurrava, e a contração parava, você parava de empurrar. E eu acho que eu devo ter tentado empurrar umas 10 a 15 vezes. Até que aí a médica falou, tá sentindo a cabecinha dela? Põe a mão aqui embaixo. E ela colocou a minha mãozinha assim na cabeça do bebê. Eu nem senti nada, pra falar a verdade. Eu tava tão grogue que eu nem sabia o que era que tava tocando. Sabia que tava tocando uma coisa lá embaixo, mas ela falou que eu tava tocando a cabecinha dela, tava saindo já. Meu marido, vai, baby, tá saindo, ela tá aí, a gente tá vendo. E eu já tipo, nossa, não aguento mais, eu tô cansada. Eu tava cansada, exausta já, só queria dormir, eu só pensava em dormir. Meu corpo estava tão cansado que eu só queria dormir. Eu tava em trabalho de parto ativo das meia-noite às 4h30 da manhã. Não é tanto, porque o do Orion foram 9 horas de trabalho de parto, só que o dela foi bem melhor, né, metade do tempo. Só que eu tava cansada, bem cansada. E durante esse tempo todo eu tava tentando tomar água de coco,
comer um pedacinho de chocolate, só isso eu consegui comer. Eu trouxe várias, levei várias snacks, várias comidinhas, só que eu só consegui comer isso. E, enfim, consegui finalmente. Ela falou assim, tá saindo, o bebê tá saindo. Faz a força certinha, se concentre, meu marido vai ver que você consegue. A gente sempre segurando as mãos, agarrando a mão. Ah não, na verdade nessa hora eu tive que segurar a mão aqui no joelho. Então o marido tava bem do ladinho. Enfim, a gente tentou, eu queria muito ter gravado o parto todo, não consegui. Mas aí, finalmente, a cabeça estava saindo. E aí ela falou, tá, é agora, é na próxima que vai sair. E aí eu fiz a próxima força, não saiu. Aí ela, não, agora nas próximas duas tem que vir, senão eu vou empurrar ela pra dentro de novo. Na hora que ela falou isso, desgraçada, você é louca. E aí, enfim, eu falei, não, agora vai, ela tem que sair, eu não aguento mais, eu quero que ela saia logo. E aí eu foquei, concentrei, e aí fiz a força certinha. E aí em dois empurrões ela saiu. Dois depois de mais uns 10, 15, né? Nem lembro, mas foram várias vezes que eu tentei empurrar. Aí, enfim, na hora que passou a cabeça, gente do céu. Lembrando que enquanto você tá empurrando, eu não senti dor nenhuma quando tava empurrando. Eu não senti dor mesmo. Eu só sentia que eu tava empurrando mesmo. Era a única coisa que eu tava sentindo. Mas dor mesmo, as dores da contração, eu não sentia nada. E aí, na hora que a cabeça saiu, gente do céu, foi uma dor tão grande que o resto, sabe, porque eu senti o corpo dela todinho saindo, tava rasgando. E eu não lembro de ter sentido isso com Orion, essa dor assim, de rasgar, sabe, o corpo da bebê tava saindo dentro de você. E ela é gigante, olha o tamanho dela. Essa bebê é grande. Ela saiu completamente assim da minha bebeca, isso é loucura. Exatamente desse tamanho aqui, porque ela perdeu peso, assim, ela tá 200 gramas mais magrinha do que quando ela nasceu. Mas olha o tamanho dessa menina, gente, ela é muito grande, né, meu amor? Olha a carinha dela. Oi, gatinha linda, tá acordando? Daqui a pouco seu irmãozinho chega. Vou terminar esse vídeo logo, né? Enfim, na hora que ela saiu, que ela passou, gente, rasgou, eu senti que tava... Sabe quando você sente, sei lá, em filme de terror, que alguém coloca, eita, fazendo cocô, ou a cabeça assim e puxa assim? Nossa, velho, foi uma dor assim que eu falei, eu gritei naquele grito assim ardente, eu falei, nossa, eu gritei tanto nessa hora que ela tava puxando a bebê todinho dentro de mim. Rasgou, nossa, foi uma dor tensa assim, foi ferrada essa dor. Mas aí depois que ela saiu, ela já colocou ela no meu colo assim, e eu tava tão grog que eu lembro que... Eu falei que eu fiquei com o olho fechado o tempo inteiro, todas essas horas de olho fechado, né? Foi raramente, muito raro quando eu abri o olho. Só pra olhar o relógio, pra olhar o ritmo das contrações. Mas eu quis passar o parto de olho fechado descansando. Tanto durante a contração, quanto durante os espaços entre as contrações, eu queria estar de olho fechado. Aí, na hora que ela saiu, ela me deu ela assim... E eu, tipo, só tentando olhar pra ela, mas eu tava tão cansada. E a mulherada mexendo lá. Ah, e outra coisa também, esqueci de falar. Elas perguntaram, assim, a gente vai ter que fazer uma episiotomia, que é o rasguinho, o cortezinho, lá embaixo. Porque eu já tinha tido uma quando o Orion nasceu, e eu precisaria de mais uma, porque aquele tecido não tava esticando mais, o tecido do primeiro corte. Não sei se foi mentira, mas ela queria que fosse mais rápido, tava empurrando já há muito tempo. Mas ela falou, tem que fazer o cortezinho, vai ser rapidinho, vai ser pouco. Aí eu falei, tá, faz logo. Ela aplicou a anestesia, depois fez o corte. Enfim, então depois que ela me deu a bebê no meu colo, ela ainda tava lá costurando, tava esperando a placenta sair. E aí ela fez uma manobra, que eu não sei nem o que se chama, mas ela colocou a mão dela assim no topo da minha barriga pra tipo dar uma empurradinha na placenta, pra placenta sair um pouco mais rápido. Cara, doía demais, demais, demais quando ela fez isso. Mas enfim, a bebê tava no meu colo, tava muito feliz de ver ela. Meu marido tava do meu lado, bem emocionado, muito feliz. E foi muito bom, assim, sabe? Saber que eu tinha conseguido e que ela tava finalmente comigo depois de tanto tempo. Uma bebezinha que eu queria tanto. E agora ela tá aqui, né, filha? Quase 7 dias de vida com a mamãe. Ela é perfeita, ela é linda. Eu amo ela demais. Né, meu amor? Oh, gatinha. E eu vou trocar a fraldinha dela, que acho que ela tá fazendo um cocôzinho. Mas é muito especial mesmo.
Foi um parto muito abençoado. Não tenho do que reclamar. Eu fico muito orgulhosa de mim mesmo por ter conseguido, sabe? Porque não é fácil de jeito nenhum. Mas nós mulheres somos muito fortes. A gente tem uma força que vem divina, de Deus. E Ele nos prepara. Ele nos equipa pra que a gente possa ter todos os instrumentos pra fazer o que a gente quiser. Ainda mais nesses casos, que é trazer os filhos dele pra terra, pra nós. Pra viver uma família. E é isso, gente. Depois disso, enfim, teve que esperar a placenta sair, me limparam lá. E depois disso a gente foi pro outro quartinho. O quartinho onde eu fiquei com ela por 2 horinhas. E eles ficaram me olhando, eu sabia que ia mamar já. Me analisando. E aí logo depois disso o Aaron teve que ir embora porque ele não podia dormir lá no hospital. E aí começou a vida de mãe. Eu vou deixar aqui agora alguns momentinhos. Esses aqui foram os meus primeiros momentinhos, que ela tava no meu colinho já no primeiro no quartinho, né? O quartinho mesmo. Foi muito especial, ela era muito fofinha, bem gordinha, bem rosinha, muito, muito linda. Coisa mais linda do mundo. Uma bebezinha muito fofa mesmo. Eu tava só muito feliz de ter ela no meu colo, muito grata, muito apaixonada. Muito assim, sabe? Meu corpo só queria, e tá até hoje, só queria ficar do ladinho dela, cheirando o rostinho dela, beijando a bochechinha. É o que eu quero fazer o dia inteiro, a noite inteira. E eu tô muito apaixonada por ela, muito apegada. Tá sendo bem difícil, assim, um lado emocional. Mas eu tô levando cada dia como um dia novo. Eu tô acreditando que vai ser um dia melhor no dia seguinte, e tem sido. E no próximo vídeo eu vou contar um pouquinho mais pra vocês como tem sido esses primeiros 7 dias de vida dela, da adaptação, tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mais como um relato, um diário pra manter. Por isso que eu dei todos os detalhes, pode ter sido ser um vídeo meio chato. Mas é um vídeo muito especial pra mim, eu queria guardar realmente pra poder sempre lembrar desses momentos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E eu vou lá que eu tenho janta pra fazer, meu filho tá chegando, tenho que amamentar ela, trocar fralda. E muita coisa rolando ainda pra terminar meu dia. Então é isso, um beijinho pra vocês. A gente se fala depois. Tchau!